um dos meus maiores erros, assim, da minha vida emocional, eu acho, foi não ter ouvido as pessoas quando elas me alertaram sobre eu ter cuidado com a forma que eu levava a minha vida, tipo, sobre o tanto que eu me importava com as coisas. Várias pessoas durante a minha jornada dos meus 20 e poucos anos me falaram muito sobre o risco de eu ter uma cultura pessoal ansiosa. Eu acho que se eu tivesse ouvido isso, sabe, esses alertas, eu não teria tido um burnout. E assim, eu acho que às vezes as pessoas falam sobre burnout como se fosse sinônimo de vergonha, né? Principalmente no mundo do direito, assim, ai meu Deus, olha ela lá falando de burnout. Gente, mas eu acho que burnout, ele tem muito a ver, assim, com o ambiente de trabalho que isso está. Mas ele tem muito a ver também sobre como a pessoa lida com a própria vida. Tipo assim, existem vários alertas, assim... Gente, meus cachorros estão dando uma louca aqui. Mas existem vários alertas que a gente pode observar de quando a gente tá tendo um piripaque, de quando as coisas estão ficando muito difíceis, de quando a gente não tá conseguindo manter um equilíbrio. E eu acho que o primeiro alerta, pra mim, a primeira coisa... Justo na hora que eu vou gravar, o cachorro resolve alucinar. Eu acho que a primeira coisa que eu deveria ter prestado atenção era justamente nessa importância exacerbada que eu dava pro que os outros pensam, sabe? Tipo assim, eu me preocupava demais com o que os meus chefes pensavam de mim, com o que as pessoas que estavam acima de mim, seja, tipo, em qualquer lugar da vida iam pensar sobre o que os meus pais iam pensar sobre, tipo, pessoas da igreja que tem muito tempo de caminhada iam pensar. E isso me adoeceu. E eu acho que até um dos motivos que eu resolvi criar esse canal foi justamente pra, tipo assim, eu não ter medo de me expressar, eu não ter medo de falar o que eu penso, porque durante muito tempo eu não falava nem as minhas opiniões, porque eu tinha medo de perder as pessoas que eu gostava, de perder a amizade, ou medo de ser rejeitado por isso. E eu acho que isso me adoeceu muito. E se eu pudesse fazer uma reflexão dos meus 20 e poucos anos, de como vivê-los de uma forma melhor, eu com certeza teria me importado menos com o que os outros pensam. Eu acho que outro ponto também teria sido prestar atenção nos sinais de exaustão, nos finais de semana com que eu não tinha energia pra sair de casa, que eu, tipo, dormia o domingo todo até tarde, porque eu tinha trabalhado muito durante a semana. Ou então, tipo, a falta de um hobby, a falta de coisas, de tempo de fazer as coisas que eu gostava de fazer. Eu lembro que, assim que eu casei, eu tava num lugar, assim, que eu amava cozinhar, tipo, eu fazia várias coisas dentro de casa, tipo assim, tinha acabado de comprar uma batedeira super legal. Ai, o cachorro tá alucinando. E eu cozinhava todos os dias, tipo assim, alguma coisa, alguma receita mirabolante. E aí, tipo assim, quando a minha rotina mudou, eu tive uma mudança muito brusca de ambiente de trabalho no ano passado. Eu, tipo, eu entrei numa sobrecarga muito grande, porque eu tava fazendo muita coisa ao mesmo tempo. E eu simplesmente deixei de fazer os meus hobbies. Eu fiquei meses sem fazer pão, que era uma coisa que eu amava. Eu acho que quando a gente vai largando os nossos hobbies por conta da rotina, isso também mostra, tipo, um sinal vermelho, assim, de que talvez a gente esteja desbalanceado de alguma forma. Outra coisa também, assim, que eu acho que é um tópico muito sensível pra mulher e que eu tenho questionado muito, é a questão de tomar hormônios contraceptivos, né? Eu tenho muitas dúvidas sobre isso, assim, porque todas as ginecologistas que eu fui, tipo, todas as pessoas que eu vi falando sobre isso, tipo, ou tomavam hormônios desde muito nova e não percebiam mais os efeitos que aquilo causava, ou tinha algum ginecologista falando que era excelente, que não tinha problema nenhum, que não sei o que poderia ter um efeito colateral outro, mas às vezes era só testar uma pílula diferente. Só que aí você lê a bula desses negócios, né? E aí você começa a ver o quanto isso é, tipo assim, uma bomba pro seu corpo, né? O quanto desperta várias coisas, o quanto aumenta o risco de câncer. A coisa que mais me surpreendeu do anticoncepcional foi como tem inúmeros alertas de risco de câncer de mama, desencadeados pelo anticoncepcional, pelo menos estava na bula do anticoncepcional que eu tava tomando. E, tipo assim, a falta de estudo dos efeitos disso ainda, sabe? Tipo assim, na bula mesmo eu falava, não se tem muitos estudos ainda sobre esse tipo de coisa. Isso, assim, me assusta muito, porque eu já acho que, tipo, a mulher naturalmente ela já sofre um pouco mais na vida por essas questões, né? Não preciso entrar aqui muito no tema. Mas, tipo assim, será que, tipo, as pessoas que estão recomendando a gente colocar isso no nosso corpo, será que isso é realmente confiável? Tipo, eu conheço relatos de pessoas muito próximas que, tipo, tomaram anticoncepcional e logo depois descobriu um câncer, tipo, de mama. Eu tenho um relato de uma pessoa próxima, inclusive, sobre isso. E isso me assusta muito. E também, tipo assim, eu senti depois que eu tomei anticoncepcional, eu parei.
que meu corpo mudou completamente. Tipo, muito. Inclusive as minhas emoções, tudo. Eu senti que tudo ficou muito mais à flor da pele, que eu comecei a desenvolver um quadro mais depressivo, tipo, de apatia. E aí eu troquei pelo DIU, só que o meu DIU é de hormônio, e continua, entendeu? Continua, tipo, claro, diminuiu muito, melhorou muita coisa, mas eu ainda continuei vendo os efeitos de uma forma melhor, mas, assim, de uma forma mais mascarada. E eu fico pensando, assim, tipo, claro, eu não tô falando que a gente não deva confiar nos médicos e tudo, e que a gente não deva, tipo, confiar nos ginecologistas e tudo, mas eu acho que a principal causa que eles, o principal motivo que eles recomendam são os motivos anticoncepcionais, né? Tipo, como se isso fosse a maior prioridade. E às vezes eu fico refletindo, o que vale mais? Eu colocar o meu corpo em risco e minha vida em risco, no sentido de, tipo, poder desenvolver alguma doença tomando essas coisas, ou eu ter um filho? Né? Eu sempre sonhei em ser mãe, então, só que eu ter um filho no momento que eu não queria ter um filho, por exemplo. Eu não sei, às vezes eu fico refletindo sobre essas coisas, assim, eu não tô querendo doutrinar ninguém a respeito disso, são só reflexões que vêm na minha cabeça. E eu acho que essa questão de hormônios e substâncias em geral que a gente vai colocando dentro do nosso corpo porque a gente quer preservar os nossos 20 anos, porque a gente não quer, tipo, ah, meu Deus, eu não quero perder essa fase da minha vida, né? Como se ter um filho nesse momento poderia significar uma perda de uma fase da vida. E eu fico pensando nisso, assim, cara, que loucura, né? Que loucura, tipo assim, quais riscos será que a gente tá se colocando? Outra coisa também que eu tava vendo é como o consumo excessivo de redes sociais, o consumo excessivo de estímulos rápidos, né, como vídeos curtos e tudo mais, como isso destrói a nossa cabeça, como isso torna a gente pessoas extremamente impacientes, inviabiliza praticamente a gente de conseguir sentar e estudar e fazer alguma coisa. Isso é muito louco. E essas são, tipo assim, algumas das reflexões que eu tô tendo sobre os meus 20 e poucos anos, assim. Eu não sei, eu acho isso tudo muito louco. E eu acho que a gente tem muita pressão também pra acertar as coisas de uma vez, sabe? Eu fiz essa transição de carreira, estou fazendo essa transição de carreira agora porque eu trabalhei em escritórios muito bons como advogada e tudo. Eu tava no escritório muito promissor no começo da minha carreira e tudo mais. E de repente eu decidi largar tudo e estudar ciências políticas, fazer um doutorado nos Estados Unidos sobre ciências políticas. Porque, na verdade, meu sonho sempre foi a vida acadêmica. Tipo assim, eu sempre gostei mais da vida acadêmica. Foi algo que me estimulava, Meu despertador cortou. Algo que me estimulava muito, que me fazia, tipo assim, ficar realmente empolgada na vida, tipo, realmente com vontade de crescer, com vontade de me dedicar, com vontade de ser melhor. E eu não tinha coragem, porque sempre ouvi dizer que isso não daria dinheiro aqui no Brasil. Como se o Brasil fosse a única oportunidade que a gente tivesse. Infelizmente, para alguns, sim, porque algumas pessoas não têm recursos para poder cruzar essa fronteira, né? Ou então não têm acesso à informação de que existem possibilidades fora. Só que, graças a Deus, eu estou tendo essa oportunidade. E eu fico muito doida com isso, assim, de pensar, tipo, ai meu Deus, às vezes bate muito medo de, será que eu tô fazendo uma loucura? Eu também penso muito sobre, tipo, locais de moradia, custo de vida e tudo mais. Principalmente na cidade que eu tô, porque eu moro em Brasília, e Brasília é uma cidade que tem um custo de vida altíssimo, que, assim, principalmente o preço de moradia e tudo, explodiu aqui, da noite pro dia. E eu acho que é muito difícil pra um casal jovem começar a vida em Brasília. Tipo, muito difícil, assim. Principalmente por essas questões financeiras, também pela questão de amizade, porque Brasília é uma cidade que você precisa fazer um esforço extra porque as pessoas são um pouco mais fechadas. E também, assim, em termos de organização da cidade, a cidade não é caro, mas isso não é um ponto. E a gente tá tendo coragem de se mudar pra uma cidade que é no interior do Texas agora, justamente pra quebrar um pouco tipo, a gente se permitiu escolher uma cidade assim, que é mais remota e tudo mais, pra ter um estilo de vida um pouco melhor, porque a cidade já tem um custo de vida bem menor, bem menor mesmo, menor até que Brasília, e poder, tipo, ter um pouco mais de respiro, porque, por exemplo, se a gente fosse, sei lá, pra uma cidade como Nova York, vivendo de bolsa, provavelmente a gente veria muito apertado mesmo, porque os aluguéis são muito caros, porque a comida é muito cara, o custo de vida em si é caro. Então, eu acho que, tipo, ir pra uma cidade menor, às vezes dá um pouco de medo, né, de não ter todos os confortos que a gente gostaria de ter, mas eu acho que também tá sendo uma experiência, assim, eu ainda não me mudei, né, tô no Brasil ainda, mas é uma coisa que me dá esperança nos meus 20 e poucos anos.
Uma coisa também, assim, que me assustou nos meus 20 e poucos anos foi como passou rápido. Eu vou fazer 28 anos agora, esse mês de junho. E assim, ao mesmo tempo que passou rápido, eu queria muito ser mãe com a idade que eu tenho. Só que hoje eu acho assim, eu fico num dilema de esperar eu ter uma estrutura pra poder melhor pra eu ter um filho, ou me arriscar e ter um filho independente disso, entendeu? E aí eu não sei, porque a gente tem uma idade biológica e eu quero ter mais de um filho, eu quero ter uma família grande, eu quero ter energia pra cuidar dos meus filhos, então querendo ou não... Gente, a luz mudou muito, né? Já ficou meio escuro aqui. Então, querendo ou não, tinha muitas coisas que eu preciso pensar sobre isso. E antes eu pensava, vai demorar pra eu poder pensar nessa decisão de ter filho. E esse vai demorar chegou tão rápido. Tão rápido. Muito doido isso. E outro ponto também que me surpreendeu muito nos 20 e poucos anos é como as amizades mudam. Isso é surreal. Eu acho que a maior lição que eu aprendi sobre amizades foi uma frase que eu ouvi do Chris Vellotton, que ele falou assim: muitas das vezes a gente planta num lugar esperando que a gente vai colher nesse mesmo lugar, e com amizades não funciona assim. Muitas vezes você planta sendo amigável com uma pessoa, mas às vezes você vai colher o fruto de ser amigável em outro jardim, sabe? Em outro lugar. E é muito isso, assim. Eu percebi como, tipo, às vezes a gente é super legal, super bacana com uma pessoa, você super se esforça, e não é recíproco, e tá tudo bem. E como às vezes algumas pessoas são super legais, super bacanas com a gente de graça. E é muito doido. Eu acho que uma das maiores lições foi realmente me desapegar e não criar tanta expectativa sobre as pessoas, mesmo as pessoas que estão há mais tempo na minha vida, porque elas mudam. E às vezes essa mudança, se a gente ficar muito apegado nisso, isso pode doer muito. Tipo, não dá pra esperar que as pessoas ajam como elas agiam antes, em uma determinada época. E também... não dá pra esperar. Eu tenho me surpreendido muito, assim. Uma das coisas que me surpreende muito na minha cidade, aqui em Brasília, é como as pessoas te conhecem, elas passam por você e fingem que não te conhecem, e não te cumprimentam. Isso acontece muito. Ou então como as pessoas, tipo assim, têm uma dinâmica de ser muito frias e muito esquisitas do nada. Do nada, tipo assim. Não sei. Tipo, uma hora a pessoa é super sua amiga, mas aí na frente de outras pessoas ela é super estranha. Enfim. É isso. Acho que, sei lá, foi só pontos de reflexões que passaram na minha cabeça e que eu queria compartilhar. O cachorro tá fazendo xixi. E uma coisa também que eu queria contar é que, tipo assim, eu amei casar nos meus 20 e poucos anos. Eu acho que é muito legal essa dinâmica, assim, de você casar jovem. Eu acho que muitas pessoas têm medo de casar jovem. Só que foi uma das melhores experiências que eu já tive. Eu acho que você construir um companheiro, uma vida com uma pessoa, tipo, desde novinho, é muito legal. Você construir as coisas ao lado da pessoa é muito legal. E o mais engraçado é que muitas das vezes a gente entra em relacionamentos e a gente espera que a pessoa seja perfeita, né? Que a gente só vai dar Eu, pelo menos, tinha muito medo de compromisso. E que a gente só pensa em dar passos de firmar um relacionamento, de um compromisso mais sério, quando aquela pessoa tá num lugar, tipo assim, de alta perfeição. E não existe isso, porque ninguém é perfeito. Então, às vezes, a pessoa que Deus tem pra você, às vezes ela é imperfeita. Claro que tem coisas que são inegociáveis, que não dá pra tolerar. Mas é impressionante como, assim, os maiores medos que eu tinha sobre relacionamentos nunca aconteceram. Porque Deus é bom, né? Quando você tem uma aliança que não é só você que sustenta a aliança, mas é Deus que sustenta a aliança com você e o seu parceiro, é muito diferente, né? E... nem sei mais o que eu vou falar. Mas é isso, tipo... eu tenho estado muito reflexiva nesses últimos dias aqui no Brasil. Justamente porque... sim. A gente tá nessa reta final de se mudar, falta um mês e pouco. E a gente já tá começando a entrar em ritmo de despedida, mas honestamente eu não vejo a hora da gente ter nossa própria casa. E é isso. E é isso. Compartilhar essas coisas aqui, nada com nada, só por diversão mesmo, porque eu não quero ter um canal no YouTube pra ser mais uma coisa pra eu ficar preocupada. Eu quero ser algo que eu me divirta, tá? Essa mensagem é pra mim mesma. Um beijo.